Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nas abelhas. Elas são insetos abundantes em toda a face da Terra. Elas existem em todos os continentes, com exceção da Antártida. As abelhas, elas exercem uma função fundamental na biodiversidade. E sem elas, a maioria dos alimentos que a gente consome e conhece não existiriam ou seriam muito diferentes. Neste vídeo, nós vamos mostrar um pouco mais sobre o trabalho fundamental que as abelhas exercem no ecossistema. Eu tenho certeza que quando a gente pensa em abelha, a maioria de vocês pensa naquele inseto que tem aquela ferroada dolorida, talvez um inseto um pouco perigoso, e alguns talvez tenham até fobia. Mas essa não é toda a verdade sobre as abelhas. A maioria das abelhas, elas nem mesmo têm essa capacidade de ferroar, e muitas delas vivem solitariamente, não vivem em colmeias, como a gente bem pensa da maioria das abelhas. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês as principais espécies de abelhas brasileiras. E nós vamos dividir elas em abelhas solitárias, abelhas sociais e abelhas eusociais. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Para aprender um pouco mais sobre as abelhas, nós precisamos diferenciar, afinal de contas, o que caracteriza uma abelha, o que difere ela dos demais insetos. Por exemplo, as abelhas, elas possuem abdômen penduculado, é como se elas tivessem uma cinturinha muito fininha. Mas até aí tudo bem, as vespas e as formigas também possuem esse abdômen penduculado. As abelhas possuem asas membranosas. Até aí tudo bem, as vespas também possuem asas membranosas, mas algumas outras características vão deixando mais claro para a gente como diferenciar uma abelha. Por exemplo, nem toda abelha possui corbícula, mas se possui corbícula, certamente é uma abelha. Corbícula é essa estrutura que vocês estão vendo no vídeo, que fica nas patas anteriores da abelha, que ajudam ela a carregar o pólen para a sua colmeia. Outra característica é que geralmente as abelhas são pilosas, ela possui essa estrutura de pelos, que na verdade são cerdas de quitina, por todo o seu corpo. Então, com essas características, nós conseguimos ter uma boa noção do que é uma abelha. Agora vamos aprender um pouco mais sobre as abelhas que nós podemos encontrar aqui no Brasil. Começando com as abelhas solitárias, como por exemplo as abelhas das orquídeas ou as tão famosas mamangavas, que são abelhas polinizadoras de muitas frutas que nós consumimos. Após os seus ovos eclodirem e ela atingir o estágio adulto, essas abelhas vão viver praticamente toda a sua vida com hábitos solitários. Elas vão procurar um caminho para nidificar, vão ter um período de acasalamento e vão dar início a um novo ciclo. Durante a sua vida, enquanto ela busca se alimentar, ela vai polinizar diversas frutas, trazendo muito benefício econômico para nós. Essas abelhas, nós damos o nome a elas de abelhas solitárias, pois têm a maior parte do hábito de vida solitários. Outro grupo de abelhas pouco conhecidas são as bumbini. Essas abelhas já não são mais abelhas solitárias, mas são abelhas que nós chamamos de sociais, porque elas já possuem um certo nível de sociedade, passando parte da sua vida em uma colônia com outros indivíduos e parte da sua vida solitariamente. E finalmente nós chegamos no nosso grupo de interesse, que é o grupo das abelhas eusociais, que compreende as abelhas que têm o maior nível de sociedade. É nesse grupo que nós encontramos a tão famosa Apis mellifera, que é a abelha que a maioria de nós conhecemos e imaginamos, que é a abelha que produz o nosso mel, que é a abelha que produz o nosso própolis, a cera. Mas você sabia que ela não é a única abelha que está nesse grupo? Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais das abelhas brasileiras, que também se encontram neste grupo de abelhas eusociais. Aqui no Manaim de Domingos de Martins, nós temos instalado um meliponário, que contém algumas espécies de abelhas nativas, como a uruçu amarela, a mandaçaia e a jataí. Essas abelhas, tal como a apis, têm capacidade de polinização, produzir mel, mas elas não possuem ferrão.
Por causa disso, elas são excelentes opções na criação racional. E nós chamamos esses criadores de meliponicultores, porque eles criam abelhas melíponas. E quem cria a abelha apis? Esse é o chamado apicultor, porque cria a abelha apis mellifera. Essas abelhas que são encontradas no meliponário, elas são de extrema importância para a natureza. Quase 90% da fauna nativa são polinizadas exclusivamente por essas abelhas. Então, se queremos uma fauna nativa mais pujante, é extremamente necessário que exista essas abelhas no ambiente. Aqui, no estado do Espírito Santo, existe uma abelha raríssima, que só existe aqui, não existe em mais nenhum lugar do mundo. Ela é conhecida como uruçu capixaba, que este também é até o seu nome científico, Melipona capixaba, pois ela só existe nessa região serrana, acima aí de 600, 700 metros, aqui no estado do Espírito Santo, uma faixa que é menos de 100 quilômetros. Então ela vive constantemente ameaçada de extinção. E é por causa do trabalho dos meliponicultores que essa espécie ainda é preservada e conservada viva na natureza. Possivelmente, se não fosse o trabalho desses indivíduos, essas espécies já teriam sido extintas. Mas afinal de contas, e o mel? O mel das abelhas sem ferrão possui propriedades únicas, exclusivas e específicas de cada espécie. Cada espécie de abelha produz o seu mel com o seu sabor, com as suas características. São mais de 300 espécies em território nacional, cada espécie com o seu mel, com o seu sabor, com a sua propriedade, e esses méis são excelentes para a saúde, contendo propriedades que não são encontradas no mel da Apis mellifera, que é a abelha que a gente já conhece. A abelha Apis mellifera, ela produz mel em maior quantidade, então por isso ela é mais viável economicamente, mas as nossas abelhas também produzem mel. Eu digo nossas abelhas porque a Apis mellifera não é uma espécie que existia no nosso continente no passado. Ela foi introduzida no país. E a Apis mellifera que existe aqui é basicamente uma hibridização, ou seja, um acasalamento entre a Apis mellifera europeia e a Apis mellifera africana, formando um híbrido natural que nós temos em nosso país, que é a abelha africanizada. Então hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre as abelhas e a sua importância. Muitos dos alimentos que nós conhecemos não existiriam sem a polinização dessas abelhas, porque é através do ato delas irem se alimentar, coletar o néctar e o pólen, elas fazem a polinização e através dessa polinização nós podemos tirar muitas benesses econômicas para a nossa sociedade. Por isso, é extremamente importante o trabalho de conservação e preservação das abelhas. Quando você vê uma abelhinha na rua, não tente matá-la, não precisa ficar com medo. Ela está apenas procurando um lugar para se alimentar. Ela nunca vai te fazer nenhum mal. Mas vale ressaltar que, caso você encontre uma colônia de Apis mellifera, se afaste e notifique o apicultor da sua região, porque ele tem os equipamentos de proteção individual necessários para fazer a retirada daquela colônia do seu local. Tá bem? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o mundo das abelhas. Fiquem todos com Deus. É a paz do Senhor Jesus.